o Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quião na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres este bem. E a pergunta que eu escrevi aqui foi: você já se sentiu sozinho? E realmente só, com suas dores, seus sofrimentos, seus questionamentos? Quantas vezes nós entramos no nosso quarto, na quietude do nosso quarto, e nos sentimos sozinhos? Uma das armadilhas do caminho da solidão é cair numa enfermidade chamada depressão. A solidão não é uma enfermidade, a depressão é, e precisa ser tratada. A solidão é um momento em que todos nós passamos, às vezes por um bom período de tempo, às vezes momentaneamente. A solidão, ela isola, a solidão, ela entristece, a solidão, ela deprime, a solidão, ela traz amargura, a solidão não sabe perdoar, a solidão brota nas dores, do remorso, das críticas, dos erros que nós cometemos e dos erros que os outros cometem contra nós. A solidão mata. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos transformar solidão em solitude. A palavra do Senhor diz que nós devemos aprender a encarar a solidão, não permitindo que ela nos conduza a uma depressão doentia, que precisa ser tratada, e que é natural. E se alguém está deprimido, precisa de cuidados, isso é natural, não se sinta menor que ninguém por isso. Mas nós, no momento em que a armadilha da solidão aparece, somos chamados por Deus para transformarmos o limão em limonada. E Ele diz: transforma a solidão em solitude, porque a solitude, ela reflete, a solitude, ela une, a solitude amadurece, a solitude aceita as suas falhas, perdoa o outro e a si mesmo, a solitude entende as dores, a solitude arrepende, a solitude ora, a solitude se sente perdoado, e é na solitude que a pessoa se levanta, se alegra e vive. E é isso que nós vamos aprender nesse salmo. Aqui Davi está num momento de profunda solidão, mas ao invés de cair na depressão, ele transforma a solidão em solitude, e ele ensina para nós como fazermos isso. Esse momento em que Davi escreve esse salmo, ele está numa caverna. Existe uma questão, uma dúvida, se ele estava em Engedi ou se ele estava na caverna de Adulão, se é Samuel 22 ou 24, mas ele está fugindo de Saul. Saul é o rei de Israel, Saul quer matá-lo por inveja, porque inveja mata. E aí, por causa de tudo isso, Davi tem que se esconder no meio do deserto, no meio de uma caverna. Apesar de ter amigos ao redor dele, ele se sente só. Mas ele começa a mostrar para nós como transformar essa solidão em solitude. Ele começa a mostrar para nós que esse embate que é dele também é um embate nosso. Davi é uma pessoa como nós, um homem sujeito a pecados, tristezas, alegrias, extrema comunhão com Deus, extremo distanciamento do Senhor. E aqui, inspirado pelo Espírito Santo, aprove a Deus descrever nesse Salmo 142 o caminho em que se transforma a solidão em solitude. Versículo 1. A primeira coisa que nós vamos perceber nos versículos 1 e 2 é que Davi abre o coração dele diante de Deus. Para transformar solidão em solitude,
Nós precisamos nos colocar na presença de Deus. O ser humano sozinho não consegue vencer essa etapa da solidão. E como no momento da solidão você sente que ninguém está te entendendo, existe um que te entende. E como no momento da solidão, muitas vezes você se encontra sozinho, isolado, Deus é onipresente. Ele está em todo lugar e em todo tempo. Se você descer ao mais profundo do abismo, Ele estará lá. Se você subir ao mais alto dos céus, Ele lá estará também. Olha o que diz o versículo 1. Ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele, versículo 2, a minha queixa, e a sua presença eu exponho a minha tribulação. Olha como ele está na presença de Deus. Ele erga a voz e clama, é uma palavra só no hebraico, que é o original que foi escrita a Bíblia, é a palavra elzak, que significa uma voz com agonia. Ele não está apenas gritando, ele está agoniado, ele grita de dor interna. Ele coloca diante do Senhor com a voz dele a sua dor. Ninguém está intercedendo por ele está intercedendo por ele mesmo diante do Senhor. A voz é dele, as dores são dele, a solidão é dele, a agonia é dele, e ele vai compartilhar com quem? Com Deus. Ele vai compartilhar com Deus. Ele começa dizendo, eu não tenho outro olho, apenas um olho de fé aqui, voltado para o Senhor. Os meus olhos contemplam o Deus da glória. O Senhor Jesus disse que nós devemos buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. Então a palavra do Senhor diz que Ele suplica. Essa palavra suplicar aqui na língua original é pedir generosamente pela misericórdia. É a ideia de alguém realmente que clama diante daquele que sabe que pode resolver os seus problemas. Então ele expõe, ele não tem medo de dizer o que ele sente diante de Deus. Daí ele usa no versículo 2 a palavra derramo perante ele a minha queixa. A palavra queixa é pensamentos, não é apenas reclamação, como parece no português. Queixa aqui é pensamentos. Eu coloco tudo diante dele, aquilo que está bom e aquilo que está ruim, aquilo que eu gostaria que tivesse acontecendo e não está acontecendo. Não é apenas um derramar físico, ele é, além disso, ele é um evento marcante. Essa palavra derramar aqui é usada lá em Ezequiel para um evento que é marcante. A ideia de que esse momento é único. Senhor, só eu e o Senhor estamos aqui, nós dois. O que ele derrama na presença do Senhor? Olha o versículo 2, a sua tribulação. E a palavra expor, aqui é muito interessante, porque a palavra expor, a sua presença, exponho a minha tribulação, é uma palavra usada para um relatório minucioso. Essa oração foi cumprida. Ele começou a entrar na presença do Senhor e ele disse, como se diria num bom português, tintim por tintim. Agora eu vou deixar tudo claro para o Senhor. Senhor, vamos ter uma conversa séria, tintim por tintim. Essa é a ideia da palavra expor aqui. Nada vai ficar de fora. Versículo 3. No versículo 3, ele nos dá o segundo passo para entendermos como uma solidão pode nos conduzir à solitude, que é altamente produtiva na nossa vida espiritual, que nos leva à maturidade. Além de colocar na presença do Senhor, Davi aqui no versículo 3, mostra para nós que a vida tem que ser entendida por nós como uma coleção de tempos. A nossa vida é uma soma de tempos. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar, tempo de rir e tempo de chorar. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa que entende que a vida tem seus altos e baixos. O caminho para você vencer a solidão e transformar em solitude é colocar tudo na presença de Deus, mas também fazer uma reflexão profunda de que a vida não vai ser só dores, miséria, morte, separação, tristeza, angústia. Não, esses são elementos que compõem a nossa agenda de vida, mas ela não é toda a nossa vida. E ele diz isso no versículo 3, quando dentro de mim, olha o versículo 3, me esmorece o espírito, esmorecer é ficar fraco, o Senhor conhece a minha vereda, e no caminho que ando, o Senhor sabe que ocultam armadilha. O caminho que andam, essa expressão no hebraico, significa uma rotina, algo que se faz todo dia. E ele diz, eles me ocultam armadilha.
não significa que o caminho dele todo é de armadilha. Ele diz que durante o caminho, algumas armadilhas estão preparadas para ele. Então ele começa a entender que no momento específico da sua caminhada apareceu uma armadilha. E a armadilha da solidão está querendo te levar para a depressão. E ele diz: não vou pisar aí. Senhor, me mostra. Ele sabe que quem pode mostrar para ele isso é o Senhor. E ele diz: eu entendo que a vida é feita dessa coleção de tempo, e que às vezes, na nossa caminhada, nós vamos encontrar pessoas que infelizmente vão desejar mal para a nossa existência. Isso acontece um tempo ou outro. E se não são pessoas, lembre-se que nós temos um inimigo espiritual, que tentou o próprio Senhor Jesus. Creio que nenhum de nós aqui tão falto de senso bíblico para perceber ou para imaginar que você seja mais forte do que Jesus. Se o inimigo tentou a Jesus, com certeza também nos tenta. E Jesus falou sobre isso. Então nós temos que estar preparados para as armadilhas do inimigo também na nossa caminhada, porque elas existem. Elas existem. E o texto continua: transformar então a solidão em solitude é entender, depois de colocar tudo diante do Senhor, é entender que nós precisamos olhar para a nossa vida como essa coleção de tempo. Se você está passando por dificuldade, por problema, não imagine que toda a sua vida se resume a isso. Não é. Nós temos momentos de tristeza, mas eles vão passar, como outros já passaram. E a alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 4. Para transformar solidão em solitude, nós precisamos aceitar que às vezes somente Deus será a nossa companhia. E por isso ele colocou diante do Senhor o seu coração, porque ele sabia disso. Olha o versículo 4: olhe à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Davi mostra a sua solidão. Ele ainda não era rei de Israel, ele está sendo perseguido pelo rei de Israel, e ele diz que falta reconhecimento e gratidão por tudo que ele tinha feito. E o caminho da solidão é muito assim. No momento da solidão você se sente sempre uma pessoa injustiçada. Quantas vezes nós abençoamos pessoas, ajudamos familiares, e no momento da solidão ninguém se interessa por você. Você se sente totalmente só. Quando as pessoas precisaram, você estava lá. Quando você precisou, ninguém estava lá. Davi diz assim: isso é natural, Senhor, e eu sei que isso faz parte da vida. Essa convicção, essa reflexão profunda. E ele diz que, apesar de ter amigos ao redor dele, porque tanto em Egedi, quando lá na caverna de Absalão, lá de Adulão, Davi tinha amigos ao redor dele, mas ainda assim ele se sentia só. Tinha amigos que não entendiam o momento que ele estava passando, porque a solidão você pode vivê-la cercada de amigos e familiares. Às vezes no meio de uma multidão de pessoas alegres, e você com um sorriso no rosto, e as pessoas não percebem quão seu coração está solitário. E Davi diz: o Senhor sabe, e eu estou vendo que ninguém percebe, mas o Senhor sabe. Então, às vezes nós temos que aceitar que a vida é assim mesmo, e que ninguém vai compreender a profundidade da sua solidão como Deus, mas que Deus sabe, e isso deve tranquilizar o nosso coração. Ele diz que ninguém se interessa. Essa palavra aqui, dores na língua hebraica, interesse, é buscar cuidadosamente, saber de alguma coisa, como aquela pessoa amiga sua que pega pela sua mão e fala assim: vem cá, senta aqui, eu quero saber, você está triste, o que está acontecendo? Tem gente que tem esse dom, né? Dores no hebraico, né? Vem cá, senta aqui, o que está acontecendo? Vamos conversar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nós estamos numa sociedade do século XXI tão ativa, que mesmo quando você faz isso, a pessoa diz: estou sem tempo, até para abrir o coração, mesmo quando alguém mostra interesse. E isso é outra armadilha, é um dos passos
mais terríveis do caminho da solidão para a depressão, quando alguém diz, eu não quero falar sobre isso. O caminho da solidão para a solitude é, estou mal e estou pronto a falar. E Davi coloca isso diante do Senhor. Versículos 5 e 6. Davi vai nos ensinar a reafirmar a nossa fé no caráter de Deus. No momento da solidão, Davi diz, versículo 5, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quião na terra dos viventes. A ti eu clamo. Emitir uma proclamação em forma de petição. É a palavra clamar aqui no hebraico. Ele clama e ele diz, a ênfase. E qual é a ênfase dele? Ele olha para Deus e diz assim, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu quinhão, minha herança na terra dos viventes. Davi para de olhar para ele, para os seus recursos intelectuais, para a sua força, sua capacidade de vencer. Ele era um grande guerreiro, ele era um grande líder, ele podia levantar um exército contra Saul, ele tinha todas as condições de, com as suas próprias mãos, com a sua força, enfrentar a solidão e a dificuldade, as armadilhas e as adversidades, mas ele não faz isso, porque ele não está bem. Ele não está bem. E ele encara. E coisa boa é quando uma pessoa para de acreditar somente em si mesmo e olha para o Deus que pode fazer maravilhas através dela. É diferente o movimento. Eu tenho ouvido vários e lido vários pensadores atuais brasileiros, e a ênfase no eu, a razão, eu posso, eu consigo, eu elaboro, eu vou, eu faço, essa ênfase é destrutiva. Não eu. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Não tire Deus da equação. Podemos ser de Deus, diz o apóstolo Paulo, cooperadores. Ele nos abençoa, Ele nos qualifica, e nós vamos à obra, e nós vamos adiante, mas com a força dEle, com a sabedoria que Ele nos dá. Cuidado com essa ênfase que nós estamos vendo aí em vários livros, várias palestras de pessoas maravilhosas, mas é só centrada no eu, na razão. Eu posso, eu elaboro. Davi diz, não mais eu, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu quinhão, o Senhor, a ti eu clamo, eu conheço o seu caráter. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é a nossa bandeira, Deus é a nossa força, Deus nos dá autoridade pelo nome dEle, e pelo nome de Jesus o inimigo foge das nossas casas, das nossas vidas, e as armadilhas são reveladas, e o Senhor nos dá vitória. Não venha mexer com um filho e uma filha de Deus, porque a força vem do Senhor, e nós sabemos a quem pertencemos. Davi diz, não caio nessa armadilha, vou transformar a solidão em solitude. Versículo 6. Seja consciente da sua realidade diante de Deus. Mesmo olhando para o caráter de Deus, Davi diz, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Perceba bem o versículo 6. Meu clamor, me vejo, livra-me, meus perseguidores mais fortes que eu. Nós estamos entrando na intimidade de Davi. Davi não está falando no plural, é no singular. Aqui sou eu, Senhor. Aqui, ó, eu e o Senhor aqui. Senhor, eu conheço o teu caráter, eu sei quem o Senhor é. Mas no versículo 6 ele diz, Senhor, continuo clamando, estou fraco. Os perseguidores são mais fortes do que eu, eles são corajosos. Essa palavra aqui no hebraico significa que são mais corajosos do que eu, são mais vitoriosos do que eu, e têm mais recursos do que eu. Olha só como é que a situação dele não estava boa. E ele diz, Senhor, atende ao meu clamor. Ele expõe a realidade dele diante de Deus, e ele diz que quando nós fazemos isso, nós transformamos solidão em solitude. Por isso o versículo 7 conclui, Senhor, eu quero deixar claro o meu pedido para ti, tira a minha alma do
cárcere. Porque a solidão é uma prisão. Ela aprisiona. Tira a minha alma do cárcere que ele mesmo havia preparado para a sua alma. Se você continuar lendo os Salmos, você vai encontrar algumas vezes os salmistas dizendo assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Os salmistas tinham essa prática de conversar com a sua própria alma, e para transformar a solidão em solitude, você tem que conversar com a sua própria alma diante de Deus. Não é conversar com a sua própria alma e só vocês dois ali, né? Essa relação sua com sua alma. Não, é colocar a sua alma diante do Senhor, isso que Davi faz. E ele clama: tira minha alma desse cárcere, Senhor. Mas qual é a finalidade? Olha o versículo 7. Por que dessa oração? Para ele se sentir bem? Claro. Mas a finalidade é algo que vai além do sentir-se bem. Versículo 7 diz: para que, e a primeira coisa, eu dê graças ao teu nome. Essa é a primeira coisa. Para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Para que as pessoas olhem para a minha vida e possam dizer assim: de fato, existe algo diferente na vida daquele Davi. Não adianta arrumar armadilha para ele, não adianta preparar caminho ruim para ele, não adianta deprimi-lo, não adianta tentar fazer qualquer coisa que tire ele da comunhão com o Senhor, porque ele, na força do Senhor, porque ora, porque tem comunhão com Deus, ele segue vitorioso. E para que o teu nome seja engrandecido, Senhor. Davi não diz: Senhor, faz isso para eu me sentir bem. Hoje nós vivemos uma religiosidade para se sentir bem. Muitas pessoas entram na presença do Senhor: por que você está buscando a Deus? Para me sentir bem. A Bíblia diz: isso é armadilha. Porque tem dia que você vai se sentir bem, tem dia que você vai se sentir mal. E aí, Deus se ausentou? Se Deus está sujeito aos nossos sentimentos? Não, nós entramos na igreja, nós buscamos a Deus, nós oramos, nós buscamos o Senhor para a glória de Deus. O que significa a glória de Deus? Para que o nome de Deus seja conhecido entre as nações, de que Deus é poderoso para pegar pessoas simples e transformar essas pessoas simples em pessoas extraordinárias, que realizam coisas extraordinárias, não para a sua própria glória, mas para a glória de Deus. Porque Deus escolheu os fracos, os humildes e aqueles que não são, e humilha o soberbo, e humilha o arrogante. E a palavra do Senhor vai dizer que então ele transforma o coração de Davi, quando Davi olha e diz: para que eu dê graças ao teu nome, para que o teu nome seja glorificado. Sabe o que mais, Senhor? Os justos irão me rodear quando o Senhor me fizer esse bem. Essa expressão aqui significa que as pessoas que também, justos, são aqueles que também percebem a ação de Deus, possam vir para haver uma comunhão de celebração. Por isso que eles vão rodear. É a igreja que se reúne. O arrogante, ele não consegue se reunir com a igreja. Ele não consegue se rodear de justos para adorar o Senhor e para dizer ao Senhor: Senhor, toda honra, toda glória, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor morreu na cruz em Cristo Jesus e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar, para nos reconciliar contigo, porque nós éramos rebeldes, caminhamos contra o Senhor, mas o Senhor, com a tua graça, veio. O arrogante não aceita o discurso da graça. O arrogante quer ganhar a salvação pelas suas obras. O arrogante diz: eu decidi, eu fiz, eu fui atrás de Deus. O humilde diz: Deus me alcançou, Deus me quebrantou, Deus me salvou antes da fundação do mundo, como a Bíblia diz. Se não fosse Deus, não seria nada. Solidão, depressão, morte. Em Deus, eu posso até sair da solidão para a depressão, mas Ele me resgata, me tira de lá e me faz viver o caminho da solitude, da produção espiritual através das dores para a glória de Deus. Deus é exaltado. Deus atende a oração de Davi. Resultado disso tudo aqui: Davi saiu da caverna. Resultado disso aqui: Davi foi levado a rei de Israel. Resultado disso aqui: Davi não sentiu mais essa solidão avassaladora. Sêneca, o grande pensador, filósofo, que foi contemporâneo de Paulo, e dizem alguns historiadores que até trocou cartas com Paulo. Sêneca foi um dos homens que instruiu Nero. Depois Nero ficou louco e ficou contra Sêneca.
Ele diz assim: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Tem um livro bem interessante sobre solidão, do Leandro Carnal, mas ele diz assim: não existe cura para a solidão, pois a solidão se encerra com a morte, que aliás será vivida de forma absolutamente solitária. Errado. Errado. Desculpa, errado. Morte para nós não é uma experiência solitária. Cristo está conosco. Isso se chama vida e vida eterna. Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Eu sei para onde eu vou. Porque o vento que sopra na minha vida se chama Espírito Santo. Ruá. A palavra hebraica para espírito, vento. Ele sempre sopra a favor. Porque ele me conduz para o Jesus Cristo que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assinado o Deus triuno, Jesus Cristo. O que eu levo para casa? Todos nós passamos por tempo de solidão. Você não é melhor nem pior que ninguém, somos todos iguais. E às vezes caímos na depressão. Isso é natural. Isso é natural. Mas, assim como Davi, vamos transformar isso em solitude. Vamos aprender a abrir o nosso coração diante do Senhor. Vamos aprender a entender que existem tempos difíceis e também existem tempos de alegria. Vamos aceitar tudo isso, porque o Senhor Jesus está ao nosso lado. Aceite o tempo e reafirme o caráter de Deus. Seja consciente da sua total dependência de Deus e transforme solidão ou até mesmo depressão em solitude. Sai desse estado. Porque o Senhor Jesus disse que é só entrar na presença dEle. Leve a Ele, ore para a glória dEle, para a glória dEle. Em João, Jesus disse: não vos deixarei sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pela obra do Espírito Santo de Deus, sentimos isso no nosso coração. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Coloque sua vida diante do Senhor e peça: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Ninguém aqui sabe o que eu estou sentindo, o Senhor sabe. Me ajuda, Deus, a transformar a minha vida sempre no caminho da solitude, da comunhão, do aprimoramento e amadurecimento espiritual. Me dá essa leveza de alma para a glória do Senhor. Peça isso a Deus.